Após sua morte, ele reencarnou no corpo de um gigante de classificação S, uma criatura capaz de destruir nações inteiras em segundos. Mas, pelo menos, é isso que a tela de status dele afirma. E na realidade, ele parece um gato comum. Tama é grato por essa segunda chance na vida, mas se sente em conflito por se tornar um monstro, especialmente porque passou toda a sua vida humana matando-os. Enquanto reflete sobre sua nova vida, uma gosma nível, e se aproxima. Tama percebe que será atacado, e abre a tela de status para escolher uma habilidade de defesa. Ele desbloqueia a habilidade de disparar pedras e elimina a gosma facilmente. Aliviado, mas faminto, percebe que não comeu desde sua reencarnação e decide provar a gosma. Para sua surpresa, é deliciosa. Comer monstros lhe concede as habilidades deles, e com o lodo, ele ganha a capacidade de armazenar itens. Animado com seu novo poder, Tama decide explorar mais a masmorra, para ver que outros monstros ou refeições o aguardam. E, por ser um S-Rank, nenhum dos habitantes da masmorra representa uma ameaça real, e ele mata sem esforço minotauros, golems e cobras, devorando-os e absorvendo suas habilidades. Portanto, a vida de um monstro felino não é tão ruim assim. Tama começa a se encantar com sua nova vida. Enquanto isso, na entrada da masmorra, uma elfa de habilidades notáveis chega para iniciar suas aventuras. Tama depara-se com um baú de tesouro e corre para abri-lo, empolgado por vislumbrar um tesouro verdadeiro pela primeira vez. Dentro, encontra uma joia imensa, mas logo percebe que é uma armadilha. Em vez de ser uma mímica, a armadilha teletransporta Tenama para uma sala de chefe. Agora, ele está nas costas de um dragão terrestre. Ao contrário dos monstros anteriores, esse é classe S, então ele não pode derrotá-lo com um só tiro. O dragão zomba de Toma por invadir seu covil e promete matá-lo. Mas Taima, com apenas 1 hora nessa nova vida, se recusa a morrer facilmente. Ele ataca com pedras, mas é inútil contra o dragão terrestre. As pedras ricocheteiam nas escamas, criando um buraco no teto. O dragão ataca de volta, e Tema usa corpo de ferro para se defender. A habilidade o mantém vivo, mas ele fica gravemente ferido. O dragão, impressionado, diz que ele é tenaz, mas ainda não é páreo, então avança e o finaliza. Mas, em um último esforço, Tama ativa uma habilidade de voo recém-desbloqueada e corta o olho dela com sua cauda antes de escapar pelo buraco no teto. Gravemente ferido e perdendo sangue rapidamente, Tama tenta desesperadamente sair da masmorra para encontrar um lugar seguro para se recuperar. Mas ele está a poucos passos da saída quando desmaia devido à perda de sangue. Enquanto jazia desamparado no chão, ele ouviu algo se aproximando na esquina. Incapaz de se mover, ele pensa que será facilmente derrotado. Mas é a elfa bem dotada. Ao ver Tama quase sem vida, ela corre para ajudá-lo. Tama acorda horas depois em uma cama macia, ferimentos enfaixados. Confuso, ele se pergunta onde está. A elfa entra com uma tigela de leite. Lembrando-se dela antes de desmaiar, Tama fica maravilhado com sua beleza e admira o trabalho bem feito. Melões. A elfa fica aliviada ao ver Tama acordado. Ao falar sobre seus ferimentos, ela não entende como um gatinho tão pequeno foi parar numa masmorra perigosa. Tama percebe que ela pensa que ele é um gato comum, não um gigante de nível S. E como ele não fala, não pode corrigi-la. Mas mesmo que pudesse, por que faria isso? No fim, esse mal-entendido permite que ele descanse na lendária almofada dela, algo raro. Nas semanas seguintes, Aria cuida de Tama até sua recuperação completa. Em um dia, enquanto Aria explora as masmorras, Tama reflete sobre sua gratidão. Ela cuidou dele com carinho, ofereceu comida deliciosa, um lugar quente e uma bondade inesperada. Determinadamente decidido a recompensá-la por sua bondade, Tama faz uma promessa solene de que irá protegê-la com toda a sua vida. Para garantir que ela esteja segura, ele a segue secretamente até a entrada da masmorra. Ele embarca no barco antes da partida e se esconde cuidadosamente. Dentro do calabouço, Tama observa atentamente enquanto se mantém oculto nas sombras, sempre preocupado com a possibilidade de ela se meter em situações absurdas, como perder suas roupas para um lodo traiçoeiro. Determinado a estar pronto para tudo, ele se prepara para atacar ao primeiro sinal de perigo. No entanto, suas preocupações diminuem rapidamente quando Aria encontra um grupo de goblins. Ela ativa sua habilidade de aceleração e os elimina com incrível precisão, derrubando-os sem esforço. Depois da luta, ela se abaixa para coletar os Goblin Eaters para a recompensa. E depois de vê-la em ação, Taima fica genuinamente impressionada. Sua experiência como cavaleiro permite que ele reconheça o nível de habilidade e velocidade da espadachim dela, e ele não pode deixar de admirar sua capacidade. Quando Aria termina de armazenar as orelhas do Goblin, ela avista outro Goblin à espreita atrás de um canto e prepara sua posição novamente. Ela já cumpriu sua cota de Goblins hoje, mas se esse insistir em atacar, ela dará um jeito.
O que ela não percebe, entretanto, é que esse não é um Goblin comum. É um Mago Goblin. E antes que ela possa reagir, o Goblin lança uma enorme bola de fogo contra ela. Completamente despreparada para tal ataque, Arya se vê em sério perigo. Tama não pode ficar parado e deixar que ela se machuque, e ele sabe que usar qualquer uma de suas habilidades superpoderosas revelaria que ele é um monstro, algo que ele não está pronto para explicar. Em vez disso, ele age rapidamente, empurrando Arya para fora do caminho do perigo e atacando o Mago Goblin. Com um forte golpe de suas patas, Tama faz o Goblin cair pelas escadas da masmorra, onde acaba morrendo. Arya, surpresa com a inesperada reviravolta dos acontecimentos, não consegue entender como Tama está ali, mas se sente extremamente grata por sua ajuda. No barco, enquanto retornam à cidade, ela permite que ele se enrole em seu peito, dando-lhe massagens na barriga, algo que o deixa completamente viciado. Depois de retornar à cidade, Arya vai direto para a guilda de aventureiros para entregar as orelhas de Goblin que coletou. No caminho para a recepção, ela é parada por Lord Casmin, um homem que ela já encontrou antes e que tem tentado evitar. Casman, como de costume, tenta convencer Arya a participar de sua festa, mas ela recusa educadamente, já ciente de sua reputação de canalha. Mas Casman se recusa a aceitar um não como resposta. Como se quisesse provar sua desonestidade, ele estende a mão, tentando um duplo e sujo agarrão na bochecha. Mas antes que Casman possa fazer contato, Tama entra em ação, mordendo sua mão e agarrando-a com força. Casmin grita de dor, se debatendo loucamente, mas Tama não o solta. Quando Casman finalmente se livra de Tama, a gata pousa em seu rosto, arranhando-o antes de pular de volta para o peito de Arya. Casman, agora enfurecido e humilhado, pega sua espada, com a intenção de atacar Tama. Antes que ele ataque, a mestra da guilda, Arnold Schwarzenegger, chamada Anna, pega a espada de Casmin e avisa sobre as regras rígidas contra saques por brigas com gatos. Ela adverte sobre sérias consequências se ele continuar. Casmin, percebendo a autoridade de Arnold, recua e sai. Arya agradece a Arnold por intervir, mas ele diz que não foi nada e elogia Tama por defendê-la, tão ferozmente. Arya então se dirige à recepção, onde Arnold documenta as orelhas de Goblin, concluindo oficialmente sua missão. Depois disso, Arya se senta em uma mesa para relaxar e passar um tempo com Tama, e as coisas parecem saudáveis quando ela faz cócegas na barriga dele. Mas o clima e os olhares dela mudam quando seus dedos se abaixam um pouco demais, roçando as áreas mais íntimas dele. E a elfa pervertida parece excitada demais com essa merda. Mais tarde, Arya se prepara para tomar um banho e insiste em levar Toma junto. Ainda apegado à sua honra de ex-cavaleiro, Toma se recusa a entrar em um banho feminino. Mas Arya tem outros planos, e apesar de seus protestos, Tama acaba entrando no banho com ela. Enquanto se banham, Arya começa a falar sobre seus sonhos. Ela conta a Tama como sua aldeia quase foi destruída por demônios anos atrás com a espada lendária, dizendo que Alisha apareceu e disse. E desde então, Arya tem se dedicado a se tornar tão forte e heróica quanto Alisha. No dia seguinte, Arya vai para a guilda com Tama, e enquanto caminham pela cidade, Tama percebe como Arya é querida por todos. Os habitantes da cidade a cumprimentam calorosamente, mostrando o quanto a admiram. Quando chegam à guilda, Arya cumprimenta Arnold na recepção com alegria. No entanto, o rosto de Arnold fica sério quando ele a avisa que hoje não é um bom dia para estar aqui, e a aconselha a ir embora rapidamente. Infelizmente, antes que Arya siga o conselho, Casmin entra na guilda presunçoso. Ele anuncia que após ser ferido pelo gato dela, relatou ao barão e recebeu uma ordem para abater o gato de Arya. Arya fica horrorizada. Mesmo que Toma seja novo para ela, ele já é precioso, e ela não suporta perdê-lo. Ela cai de joelhos e implora por misericórdia a Casman. Casman, ao perceber o desespero evidente dela, propõe um duelo. Se Arya vencer, ele poupará a vida de Kama. Mas se Casman vencer, Arya deve se casar com ele. Os termos são claramente injustos, pois Casman tem uma vantagem evidente. Sem ter outras opções, Arya, relutantemente, concorda com a proposta. O duelo então começa, e Casman rapidamente chuta Arya, derrubando-a no chão. Enquanto ela se recupera, ele elogia sarcasticamente a velocidade dela, provocando que isso não será suficiente para derrotá-lo. Arya então muda de tática e lança uma enxurrada de adagas em Casmin, mas sua capa à prova de faca torna o ataque inútil, e ele o desvia facilmente. Casmin então fecha a distância e avança incansavelmente, golpeando com sua espada. Arya se esforça para se defender, mas acaba sendo desarmada, deixando-a vulnerável e à mercê dele. Sem sua arma, toda a esperança parece perdida para Arya. Taima observa o desenrolar da cena, com a mente acelerada. Se ele não fizer nada, Arya será forçada a se casar com Casmin. Mas se ele intervir e usar suas habilidades, todos perceberão que ele é um monstro. Casman então ergue sua espada, pronto para dar o golpe final e forçar Arya a se render. Mas, no momento em que ele balança, Tema toma a decisão de protegê-la e pula na frente da lâmina, ativando sua habilidade de corpo de ferro para bloqueá-la. A força da habilidade despedaça a espada, deixando Casman atordoado.
Tama, então, solta uma poderosa habilidade de uivo, fazendo Casman voar em direção a um grupo de árvores próximas. E por pura coincidência, a espada quebrada voa na mesma direção, mirando diretamente nas bolas de Casma. E esse resultado garante que o dia de Casma vá de ruim a absolutamente miserável. A multidão começa a murmurar, atônita com o que acabou de testemunhar. Todos estão cientes de que observaram o gato demonstrar habilidades realmente incomuns. Tema já tinha a expectativa de que suas ações pudessem revelar seu segredo. Ele tem consciência de que em breve perceberão que ele é, na verdade, um monstro, e que virão atrás dele. No entanto, Tama não se arrepende de suas ações, pois sua principal preocupação era proteger Arya, e nesse objetivo, ele foi bem sucedido. Arya e Arnold se aproximam de Tama, visivelmente surpresos. Eles começam a discutir sobre o que exatamente Tama poderia ser, e chegam à conclusão de que ele é um gato elemental, uma criatura rara e mágica. Tama, atordoado com a revelação, mal consegue acreditar na sua sorte. Arnold então declara a Arya como a vencedora do duelo. Com a questão resolvida, tudo gradualmente volta ao normal. Ou o mais normal que a vida pode ser para um gato dominado com a almofada mais lendária e confortável do mundo. Na manhã seguinte, Arya tenta acariciar Tama fora da cama, mas o gatinho brincalhão decide mordiscar sua orelha de uma forma que a deixa confusa e corada incontrolavelmente, enquanto seu antigo cavaleiro honrado, Keima, rapidamente decide parar antes que as coisas fiquem ainda mais constrangedoras. Então, ele pula da cama para ir embora. No entanto, Arya continua chamando por ele, seu tom cheio de saudade tornando a situação ainda mais estranha para Tamara. Mais tarde, Arya leva Toma à ferraria para visitar seu amigo Vulcan. No momento em que eles chegam, a atenção de Vulcan é imediatamente atraída por Tama. Incapaz de tirar os olhos do adorável gatinho, Arya fala sobre Tama, compartilhando histórias enquanto Vulcan pede ansiosamente para segurá-lo. Tama parece entusiasmado quando Vulcan o levanta, admirando sua fofura. Arya rapidamente foca na razão de precisar que Vulcan faça uma armadura para Tama. Vulcan fica animado com a ideia e começa a medir Tama, prometendo a Arya a armadura perfeita. Enquanto Vulcan trabalha, Arya sussurra para Tama, perguntando se está pronto para a aventura. Tama concorda ansioso, com a cauda balançando. Enquanto Arya e Tama estão imersas em seus planos, Vulcan dedica-se intensamente à armadura, transformando isso em sua missão de vida. Em menos de 10 minutos, ele revela a armadura, uma verdadeira obra-prima. Tama fica deslumbrante, com um ajuste impecável. No entanto, Vulcan ainda enfrenta um grande desafio, a espada de Arya. Mesmo após reforjar a lâmina 100 vezes, ele não conseguiu torná-la mais leve, o que dificulta bastante o manuseio por parte de Arya, efetivamente durante suas missões. Depois de pensar um pouco, Vulcan sugere formar um grupo temporário. Dessa forma, ela pode observar Arya em ação, observando como ela maneja a espada para entender melhor o problema e encontrar uma solução. Naquele dia, a equipe mergulha na masmorra, onde Vulcan rapidamente demonstra sua força, esmagando os horríveis goblins que encontram. Arya observa com puro entusiasmo, maravilhada com a ousadia e o poder de Vulcan. Tama acha Vulcan destemido e hábil. Suas habilidades são comprovadas ao bloquear um ataque de fogo de um monstro, usando uma habilidade de ferreiro. Vulcan explica que seu poder envolve a armadura em elementos, tornando-a versátil. Com o caminho livre, Vulcan se afasta, incentivando Arya a liderar com sua espada. Seu próximo desafio acaba sendo um orc feio e enorme. A aparência grotesca da criatura é repugnante e intimidadora. Mas Arya ataca mesmo assim. Usando sua habilidade de aceleração, ela tenta acertar um golpe, mas o orc bloqueia seus avanços com habilidade. Tama então entra em ação, voando pelo ar, e ativando sua técnica de corpo de ferro para proteger a Arya de um golpe, distraindo o orc por tempo suficiente. Aproveitando o momento, Arya ataca e elimina a fera em um único e decisivo ataque. Vulcan observa atentamente os movimentos de Arya e percebe que sua espada longa atrapalha sua fluidez na batalha, tornando seus ataques menos eficazes. Arya, insatisfeita com seu desempenho, volta-se para Vulcan e pede um desafio ainda mais difícil, determinada a superar seus limites e ficar mais forte. Impressionado com sua determinação, Vulcan a incentiva a avançar para o próximo andar, prometendo desafios ainda maiores. Descendo ainda mais nas profundezas, a equipe se depara com ladrões viscosos, ao invés de feras enormes. Tema começa a ficar ansioso, temendo que esses ladrões possam agarrar sua senhora com seus tentáculos. Vulcan alerta a Arya para manter distância de suas garras perigosas. Arya tenta acelerar, mas os Ropers são incrivelmente rápidos. Seus golpes não atingem o alvo, e um dos Ropers consegue quebrar sua espada, deixando-a completamente indefesa. Mas quando ela está prestes a ser enlaçada, Vulcan lança uma faca em sua direção. Arya a pega no ar e a enfia rapidamente no núcleo do corcel, matando-o em um movimento preciso. Com determinação renovada, ela se articula para derrubar o próximo lodo. E enquanto Vulcan observa o estilo de batalha de Arya, ele rapidamente conclui que a verdadeira força de Arya
está em empunhar armas mais curtas e leves, em vez de sua pesada espada longa. E, em pouco tempo, Arya corta as partes do corpo do monstro com uma velocidade inigualável, deixando Vulcan totalmente atônito. Ela sempre soube que Arya tinha habilidade, mas não esperava esse nível de velocidade e eficiência ao derrotar o segundo monstro. Quando eles pensam que a batalha acabou, o monstro espirra sua gosma em Arya, cobrindo-a da cabeça aos pés, enquanto faz seus membros crescerem novamente. Enojado e furioso, Arya se encolhe, declarando que somente Tama tem permissão para fazer algo assim. Com indignação, ela destrói a criatura em um golpe devastador, cortando-a em pedaços, sem chance de regeneração. Vulcano e Tama a parabenizam pela habilidade. Enquanto Vulcano a elogia, Tama, atrevido, para e rouba suco do monstro morto para absorver a habilidade, para seu próprio uso. Enquanto isso, Arya, ainda furiosa, descarrega sua raiva sobre os restos do Hopper que ousou jogar sua gosma nojenta sobre ela. Ela perfura incansavelmente seu corpo já mutilado, murmurando pensamentos de vingança, enquanto Tama observa em silêncio perplexo, perguntando-se se ela não teria exagerado um pouco. Após o massacre, Arya se abre com Vulcan, compartilhando a história de sua motivação para empunhar espadas longas. Ela se lembra de ter conhecido o Santo da Espada durante sua infância, uma figura que se tornou seu ídolo e a inspirou a pegar a arma. Apesar de a espada longa não ser adequada ao seu estilo natural de luta, Arya dedicou anos para dominá-la em um esforço para imitar seu herói. No entanto, com a recente percepção de que as adagas complementam muito melhor suas habilidades, ela decidiu abraçar essa nova força. Tayama ouve atentamente e oferece seu apoio, assegurando-lhe que essa mudança só a tornará mais forte. Vendo o crescimento de Arya, Vulcan propõe ir para um andar mais profundo da masmorra, confiante na capacidade de Arya de lidar com os desafios com suas adagas. Antes de seguir em frente, eles fazem uma pausa perto de uma pedra filosofal, um artefato raro que repele monstros em sua vizinhança. Enquanto descansam, Arya olha para a pedra, desencadeando uma onda de lembranças dolorosas de sua infância, quando sua casa era atacada por demônios. Perdida em seus pensamentos, ela mal percebe o olhar preocupado de Vulcano. Mas quando Vulcano pergunta gentilmente se há algo errado, Arya ignora, mudando rapidamente de assunto e levando a conversa para outro lugar. Enquanto o grupo faz uma pausa, Ama mergulha em uma piscina de água, despreocupado e se divertindo. Ao vê-lo se divertindo tanto, Arya decide se juntar a ele, removendo sua armadura e dando a Tama uma visão clara do que está por baixo. Vulcan logo se junta a ele, e os três mergulham juntos. Mas enquanto Thomas nada, ele tenta não pensar nos documentos confidenciais expostos. Durante o descanso, a Arya pergunta a Vulcan sobre sua festa na masmorra, tocando um assunto delicado. Vulcan admite que seu grupo se desfez após 2 membros se apaixonarem e a mulher engravidar. Então decidiram se estabelecer, deixando as aventuras. A conversa toma um rumo estranho quando Vulcan menciona que os gatos elementais, como Tama, podem cruzar entre si, e ela pensa no que poderia acontecer se Tama crescesse e entrasse em uma séria estação de calor. Surpreendentemente, Arya acha a ideia empolgante e incentiva entusiasticamente Tama a crescer mais rápido para que ela possa ter seus adoráveis bebês, miau miau. E isso faz com que Toma pense em silêncio para si mesmo. Que tipo de loucura é essa? Então, quando o intervalo termina, o grupo se dirige para o próximo andar da masmorra, onde encontram um minotauro feroz. E ao contrário dos goblins e dos cordeiros de antes, essa criatura é um oponente formidável. Arya então se aproxima com cuidado, acelerando em direção à fera e executando sua técnica de corte em turbilhão. No entanto, seu ataque mal arranha a pele grossa do minotauro, deixando-a abalada. Vulcano entra em cena, oferecendo incentivo e ajudando Arya a recuperar a compostura. Motivado pelo apoio de Vulcano, Arya volta a se concentrar, lançando uma série de ataques mais rápidos e agressivos. O minotauro, dominado pela velocidade dela, começa a balançar sua enorme arma descontroladamente. Os golpes atingem o teto, fazendo com que os detritos caiam perigosamente perto de Vulcano. Tama, rápido em seus pés, usa sua habilidade de uivar a éter para desviar as pedras que caem, salvando Vulcan bem a tempo. Inspirado pela bravura de Tama, Arya vê uma abertura e desfere um poderoso golpe diretamente no peito do minotauro, derrubando a fera para sempre. Enquanto Tama torce pela vitória de Arya, Vulcan se admira com a força e coragem da gatinha. Ela pensa que Tama é um macho alfa poderoso. Na guilda dos aventureiros, Arya, Vulcan e Tama entregam o saque da masmorra. Eles se aproximam de Arnold, que examina os cortes profundos no minotauro e pergunta quem fez isso. Sorrindo, Vulcan revela que os cortes são resultado das novas habilidades de Arya. Arnold então lembra como Arya era mais fraca quando chegou e elogia seu crescimento impressionante. Arya, lisonjeada, agradece sinceramente. Com todos esses ganhos, o trio decide ir a um restaurante local para celebrar juntos. No restaurante, Vulcan bebe bastante, o que impressiona Tama, que começa a se perguntar se ela tem experiência com álcool.
Arya agradece a Vulcan pelo apoio durante a invasão, mencionando que realmente gostou de trabalhar ao lado dele. Vulcan concorda com ela, e em seguida, mostra uma erva medicinal rara que conseguiu coletar na masmorra. A conversa animada deixa Toma nostálgico, lembrando sua vida anterior como aventureiro com companheiros. Mas, ele reconhece que sua vida atual não é ruim. Afinal, ser o animal de estimação de uma linda elfa é um sonho que poucos recusariam. Com o vínculo se fortalecendo, Vulcan propõe formar uma festa oficial. Arya, surpresa, fica lisonjeada, mas é tímida para responder. Percebendo a hesitação dela, Tama morde gentilmente sua mão e a coloca sobre a de Vulcan, selando efetivamente o acordo em seu nome. O grupo explode em aplausos, comemorando a parceria recém-descoberta, e aproveitando a camaradagem, eles decidem pedir mais bebidas e tornar a noite inesquecível. Mais tarde naquela noite, Tama se vê preso entre Arya e a armadura de Vulcan. A situação embaraçosa e cheia de neve não o ajuda a dormir, especialmente quando ele ouve Arya murmurando enquanto dorme, mencionando, e espera que Tama não seja muito dura. Desconfiado e um pouco perturbado, ele mantém a compostura. Tama verifica suas estatísticas e descobre que pode evoluir. Mas essa evolução poderia torná-lo um colosso, mudando sua vida. Com Arya e Vulcan escolhendo lealdade ao invés de poder, Tama decide continuar sendo um querido e confiável animal de estimação. Na manhã seguinte, enquanto caminham pela cidade, Arya e Tama encontram dois bandidos assediando uma jovem, acusando-a de ser uma batedora de carteiras. Arya intervém imediatamente, e quando os bandidos percebem seu gato elemental, eles se dispersam para evitar o conflito. Arya então conforta a garota, descobre que ela é órfã e a leva para uma igreja local, onde freiras cuidam de outras crianças. Ao ouvir a conversa sincera de Arya com as freiras, Tama se enche de admiração pela bondade de sua mestra e promete apoiá-la. Ela ainda mais do que antes. Naquela noite, Arnold chama Arya à Adventurers Guild, para parabenizá-la pela promoção ao posto C. Ele entrega um novo pingente brilhante em reconhecimento ao seu esforço. Mas a comemoração é interrompida por um tumulto no quadro de missões. Arnold explica que pessoas desapareceram em Linaran, cidade próxima, com rumores de demônios responsáveis. Ao ouvir essas palavras, Arya se sente ainda mais determinada do que antes. Com um profundo rancor em relação aos demônios, ela se empenha em buscar mais informações sobre eles, e aceita a missão de emergência sem qualquer hesitação. Arya, então, pressiona Arnold por todos os detalhes possíveis do caso. Enquanto isso, Vulcano expressa suas dúvidas sobre a capacidade da elfa, mas Arya está completamente decidida a agir rapidamente, antes que mais pessoas possam vir a sofrer. Impressionado com a determinação dela, Vulcano ofereceu sua ajuda, e Arnold observou que, dadas as circunstâncias, uma empresa mercenária poderia recrutar os dois em breve. Naquele momento, um jovem de túnica entrou na guilda. Ele se apresentou como Cedric, e os aventureiros o reconheceram imediatamente como o filho mais velho do duque. Famoso por sua habilidade em gerenciar labirintos, Cedric cumprimentou Vulcan calorosamente e garantiu a ela uma área em que eles logo lutariam lado a lado. Tama recordou-se de Cedric e da terrível guerra de Ragnarok. Um evento onde a humanidade lutou bravamente contra os temíveis demônios. Apesar das enormes perdas sofridas, conseguiram vencer graças a um jovem prodígio, conhecido como o Grande Mago, que se tornou um herói lendário. Arya estava preocupada com o tamanho pequeno enquanto Arya o segurava com mais Arnold a lembrou de manter essas demonstrações em Cedric. Arya curiosamente perguntou se eles eram um casal, surpreender a todos com suas habilidades, permanecendo em silêncio até voltarem para casa. Taima notou a inquietação de seu mestre, o que era compreensível, dados os perigos iminentes de sua jornada ao lado do herói. O gato Tama lambeu o rosto da elfa como se quisesse confortá-la, e ela o beijou de volta. Tama, assustada com a conversa, focou enquanto o grupo se preparava para partir. Na jornada, encontraram novos aliados. Dani, de cabelos prateados, o monstro Howard, Kenny, de cabeça vermelha, e Marietta. Arya apresentou Tama, que conquistou a todos com sua fofura. Marietta até o carregou. Mas a viagem pacífica foi interrompida por orcs na estrada. Cedric instruiu Dany a lidar com a ameaça, e os espadachins derrotaram os orcs sem nenhum esforço visível. Vulcano fica intrigado e pergunta sobre as habilidades de Dany, e Kenny confirma que ele não usou nenhuma habilidade. Arya começou a entender a incrível força dos heróis do Ragnarok, enquanto Tama se maravilhou com a força bruta de Dany, esperando ansiosamente a chance de lutar ao lado dele. Quando a noite cobriu o céu, eles chegaram à Vila Leonard, onde os habitantes da cidade, agradecidos, deram as boas-vindas a Cedric e seu grupo. Um aldeão revelou que muitos locais desapareceram, com um grupo perdido nas ruínas e uma garota sequestrada na noite anterior. Isso trouxe lembranças dolorosas para Arya. O líder disse que os cavaleiros de Cedric eram a última esperança. Vendo os guerreiros cautelosos, os aldeões prepararam uma refeição para reabastecê-los. Ao se acomodarem,
Danny perguntou por que seus colegas escolheram ser cavaleiros. Danny disse que a pobreza o fez se alistar para pagar dívidas. E Howard contou história parecida. Kate precisava de dinheiro para remédios da irmã, e Marieta queria a liberdade do pai escravo. Ao ouvir, Tama percebeu a tristeza das motivações, e Arya se arrependeu da pergunta. No entanto, os cavaleiros não se envergonhavam, pois pagaram suas dívidas e seguiam seus próprios caminhos. Cedric revelou um motivo diferente. Sem interesse em amor ou família, entrou para a Ordem por ser filho do Duque, sem objetivo maior, e gostava de matar monstros. Sua franqueza não agradou a todos, mas ninguém contestou. Após o jantar, era a hora do banho. Enquanto as moças relaxavam, os rapazes, cheios de travessuras, tentaram espiar. Tama, sempre vigilante, os pegou e, com um grito forte, mandou Danny e Howard de volta correndo. Cedric viu a fuga deles com leve diversão, pensando na empolgação deles com a viagem, mas não se identificava tanto. Com o grupo renovado, eles se aventuraram mais no labirinto sinistro de Leonard, sem saber que um sinistro, a criatura observava atentamente cada movimento deles. Para esse predador astuto, eles não passavam de presas. Ele se preparava meticulosamente para agir. Logo, lobos marinhos apareceram e bloquearam o caminho. Howard, conhecido como o Tanque, avançou com seu escudo em mãos, provocando os lobos com bravura. Cedric, por sua vez, demonstrou sua notável habilidade com a espada, enquanto Arya avançava com determinação e coragem. Na briga, determinado a não ser superado. Tema. Vendo os lobisomens de armadura, pensou em rugir, mas escolheu um ataque de água. Com precisão, perfurou um lobisomem e derrubou mais 2, atordoando seu grupo. O monstro oculto, observando das sombras, ficou chocado com a rapidez da derrota dos lobos, especialmente por Tama, que parecia ter poder elemental. Apesar de sua força, o monstro sabia que não podia deixar os intrusos avançarem. Preparou-se para escalar, usando mais armas ou recuando com os heróis. Todos ficaram impressionados com o gato elemental. Arya, cativada, admirou e sugeriu que não se importaria de ser subjugada por Tammuz. Taima achou estranho, mas resistiu aos instintos, lembrando-se de que Arya era, mesmo assim, seu mestre. Eles logo chegaram a uma câmara com uma atmosfera opressiva. Cedric levantou a mão, interrompendo o grupo. Das sombras, surgiu Beryl Astaroth, mestre do labirinto. Ele disse que a jornada deles terminaria ali, revelando-se um demônio sobrevivente buscando vingança pelos parentes mortos. Danny acusou Beryl de atacar a Vila Leonard por vingança, mas o demônio rejeitou a acusação, afirmando que Leonard era apenas o começo de um plano muito maior. Então, com um sorriso sinistro, ele convocou um grupo de trolls para atacar. Reconhecendo o poder deles, Cedric ordenou que a equipe se separasse. Mas Beryl previu isso e conjurou uma parede protetora que separou Tema dos outros. Então vimos um troll atacar Tema, que retaliou arrancando seu braço. Para a surpresa de todos eles, Lynn se regenerou de forma incrivelmente rápida. A equipe de Cedric estava completamente cercada, desesperada, e precisava urgentemente dele para conseguir escapar. Cedric, então, desembainhou sua lâmina, que pulsava intensamente com uma poderosa magia negra. Ele riu maliciosamente enquanto atacava 2 trolls, eliminando-os do campo de batalha com grande habilidade e determinação. Os olhos de Beryl se arregalaram quando ele reconheceu a magia proibida que Cedric usava, uma habilidade usada apenas pelo grande mago durante a Guerra de Ragnarok. Cedric então sorriu com diversão, pois isso seria muito divertido para ele. Em seguida, vemos Tama tentar um ataque de guerra de pedra, mas os trolls mal se mexem e seus ferimentos se curam instantaneamente. Percebendo o perigo, Tama se retira, com a mente acelerada, enquanto considera se deve evoluir para sua forma mais forte. Mas evoluir significaria romper seu vínculo com a Arya, um sacrifício que ele não está disposto a fazer. Decidido a permanecer como seu companheiro leal, Tama solta um rugido de chamas, queimando os trolls para que suas feridas não possam cicatrizar. Sua tática ousada funciona, e os trolls caem. Furioso com o ataque implacável, Beryl se prepara para a próxima ameaça. Vulcan avança, balançando seu enorme martelo, mas Beryl se esquiva habilmente e aparta o golpe de faca de Arya com o cano de sua adaga. O Sr. M sorri e zomba dos movimentos lentos do martelo, mas é pego de surpresa quando o Vulcano levanta uma nuvem de poeira que o cega. Aproveitando a oportunidade, Arya avança e enfia sua lâmina no peito de Beryl. A princípio, ele considera o ferimento trivial, mas então, a luz irradia da adaga encantada da elfa, ampliando o dano e forçando-o a se ajoelhar. Rosnando de dor, Beryl contra-ataca com sua adaga, causando um ferimento cruel em Arya, muito mais do que um simples corte. O grupo a afasta e o pânico surge quando Tama teme que a arma esteja envenenada. Beryl ainda vive e sorri, dizendo que a humanidade se desintegrará com o retorno do verdadeiro poder. Com essas palavras, seu corpo se petrifica e vira pó.
Enquanto isso, o veneno se espalha pelo braço de Arya. Cedric o examina e identifica como veneno de dragão, uma toxina mortal. Howard pressiona o ferimento contra seu escudo encantado na tentativa de retardar seu progresso, e o grupo corre de volta para a aldeia de Leonard. O médico da aldeia confirma seus piores temores. O veneno de dragão é fatal em 1 dia e meio, e ninguém jamais sobreviveu sem o olho de um dragão terrestre. Desesperada para salvar Arya, a equipe debate sobre caçar a fera, mas Cedric se opõe veementemente, argumentando que não há tempo suficiente. À medida que a dor de Arya se intensifica, Tama, dominado pela culpa e pelo desespero, voa pela janela. As lembranças de Arya salvando sua vida inundam sua mente, e ele jura retribuir o favor, mesmo que isso lhe custe tudo. Ele corre para as ruínas onde renasceu como um gato elemental, e se prepara para enfrentar o dragão da terra, a mesma criatura com a qual lutou uma vez e a qual mal sobreviveu. O dragão, surpreso com o retorno de Tama, zomba dele por ter fugido de seu último encontro. Desta vez, Tama não hesita. Ele sabe que sua força atual é insuficiente.